Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje nesse vídeo extra, esse vídeo especial aqui que mistura um pouco de cultura pop com antropologia, de certo modo, eu vou falar desse meu colega aqui. Vou me afastar aqui para colocar ele aqui do meu lado. Vocês conhecem ele? É o Godzilla. Eu assisti recentemente o Godzilla -1, que é esse aí, esse filme aí. -1, é -1, né? Bom. E eu vou falar um pouquinho, não sobre os aspectos do filme de fato, como muitos youtubers falam, né, comentando o filme, dando nota e tal, mas eu vou chamar a atenção de alguns aspectos socioantropológicos e vou comentar também algumas coisas sem sentido do filme, mas principalmente os aspectos socioantropológicos relacionados com o trauma do pós-guerra lá dos japoneses. Certo? Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar e também apoiar o canal se puder no Apoia-se. Segue aí o spot do Apoia-se. Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os relatos secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar. Então, vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Pois bem, esse aí foi o spot do Apoia-se. Se você quiser, dê lá o seu clique e apoie o canal. Vamos lá, então esse filme, né? Vim pra cá de novo. Esse filme, Godzilla -1, é o filme mais recente da Toho, do monstro, né? Dos monstros mais famosos do cinema, né? Ele é equiparado com King Kong, né? Então, para quem não conhece, o King Kong foi lançado em 33. E aí depois da Segunda Guerra Mundial, os japoneses traumatizados com energia atômica, né, por causa das bombas atômicas que foram lançadas em cima do Japão no final da Segunda Guerra, inventaram o Godzilla. Fizeram de um jeito mais barato e de certo modo mais duradouro, porque tem muito mais filme de Godzilla do que de King Kong. E aí, de lá pra cá, né, de 1954 pra cá, tiveram várias versões, vários filmes, várias continuações, vários recomeços. Os mais recentes e mais bem sucedidos foram os filmes americanos de Godzilla, que na minha opinião tem um aspecto mais, assim, mais bem trabalhado em relação à base que fundamenta a história na parte da ciência. Os japoneses eles conseguem ser até mais criativos, mas viajam muito. Nesse filme mesmo tem coisas assim que no meio do cinema uma coisa bem dramática e todo mundo morrendo com a tragédia, aí o cientista vem com uma ideia louca lá. Eu comecei a dar risada, outras pessoas do cinema também deram risada, porque a ideia era muito engraçada. Mas, bom, isso aí é aspectos realmente da cultura pop relacionados com o monstro, com Godzilla, com a cultura japonesa em relação à produção de ficção científica, a maneira como eles veem a criação da cinematográfica, que reflete, né, é refletido também em outras peças cinematográficas dele, né, desde a época do Akira Kurosawa, com os filmes sobre samurais, né, até a produção relacionada a animes, né, os animes também que viajam na fantasia de um jeito que não é tão preocupado com uma base realística quanto os filmes de Hollywood. Então, nesse filme, né, que assim, se você tirar a parte da fantasia, né, do monstro gigante e da solução louca que eles inventam para derrotar o monstro, né, as tentativas, tal, o mais interessante para mim foi a questão do trauma vivenciado pelas pessoas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, você que é desconhecido de história, né, muita gente jovem acha que a história começa quando nasce, mas o conflito mundial de 1939 a 1945, que envolveu de um lado Alemanha, Japão e Itália, e do outro os outros países chamados de aliados, né, encabeçados pela Inglaterra, Estados Unidos, França, os países nórdicos,
O Brasil também entrou também de gaiato, os outros países também participaram, mas esses países entraram em conflito, tal, muito por causa da ascensão do fascismo e do nazismo, mas o interessante do imperialismo também, né, relacionado com a União Soviética, é importante falar que a União Soviética fazia parte dos aliados, né, aliados dos Estados Unidos. E aí esse conflito terminou de maneira trágica para o Japão, além de perder a guerra, o que para a cultura japonesa era uma grande desonra, né, a perda da guerra. Eles perderam com a inauguração da era atômica, com 2 bombas sendo pipocadas lá no país deles e matando um monte de gente civil, né? Pessoas civis, que não eram soldados, encerrando a guerra. Tal. Bom, no filme é mostrado, não especificamente as coisas das bombas atômicas, eles saíram disso que seria um clichê relacionado a Godzilla, já que Godzilla é um monstro que surge a partir da energia nuclear, da energia da radiação. Tem uma bomba, mas não são as bombas jogadas no Japão, mas um teste nuclear feito lá no atol de Bikini, no meados dos anos 40, e que isso teria anabolizado o Godzilla. Então ele já existia antes e aí ele foi anabolizado, ele cresceu mais, ficou mais poderoso e tal. Mas o chocante, de certo modo, assim, especialmente para o público ocidental, que acha que o mundo gira em torno das Torres Gêmeas, né, dos Estados Unidos, né, do mundo ocidental, é ver a capital, Tóquio, totalmente destruída pela guerra, não pelo monstro, pela guerra. E as pessoas em estado de penúria. E o controle político, né, totalmente cedido aos americanos, que venceram a guerra. E as pessoas tendo que sobreviver e se virar das maneiras que podem, né? Então tem um núcleo familiar que é a história principal, assim, é um núcleo familiar, digamos assim, improvisado. Tem o herói da história, que é um cara que era um aviador kamikaze que não teve coragem, entre aspas, de cumprir a missão dele, de se matar pela honra da pátria e tal, jogando um avião em cima de um navio americano, que seja, qual for a missão dele. Ele não cumpre essa missão e aí ele é meio que chamado de covarde pelos outros e ele mesmo meio que se culpa, né, como se ele tivesse uma responsabilidade e tal. Tem uma frase muito chocante que ele fala assim: a guerra ainda não terminou em mim ou pra mim, alguma coisa assim. E aí quando ele tá lá volta para a cidade dele, todo mundo morreu e só tem um arremedo de barraco lá, que é os restos de uma suposta casa dele. E ele ajuda uma moça que tava fugindo no meio do povo lá, e deixa um bebê na mão dele e ele fica esperando ela voltar. E aí aí descobre que o bebê também não é dela, que ela ficou com o bebê de uma família que morreu, todo mundo. E aí fica essas 3 pessoas, né? Esse cara, essa moça e esse bebê. E eles meio que formam um núcleo familiar, mas não são uma família de fato, né? Já que eles não são casados e o filho não é deles. Mas essa junção aí é que é o núcleo emocional, digamos, da história. E o cara é todo problemático em relação a isso, porque ele tem a coisa do trauma de não ter sido, né, um kamikaze efetivo. E logo no começo ele também não conseguiu pegar e dar combate ao monstro, né, ao Godzilla. E ele se sente responsável por isso. Tarará. Mas aí, assim, o aspecto cultural muito forte, isso aí, que entra um pouco de como, né, o Emile Durkheim, por exemplo, trata do suicídio. Ele fala do suicídio altruísta, né? Ele fala 3 formas de suicídio no livro dele: o suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anômico. E o suicídio altruísta seria aquele que é caracterizado pelo sacrifício em nome da coletividade, né? E aí o piloto kamikaze seria basicamente isso, né? Aquela pessoa que sacrifica em nome da honra, da pátria, do imperador, do que seja. E aí tem todo esse drama, né, intercultural, né, relacionado com ele. E aí as pessoas ao redor dele meio que refletem um pouco isso. De um lado, alguns acusando ele de não ter cumprido a missão, e outros vendo isso como um processo de redenção, né, de possibilidade dele realizar coisas importantes na vida porque sobreviveu.
E aí é bem interessante o papel de um sujeito lá. Era um colega dele do barco que ele trabalhava. Ele depois arranjou um emprego detonando minas que tinham sobrado da guerra, né? O emprego dos sonhos, ficar no mar atirando em minas de navio, para que elas explodam e não peguem sem querer um navio mercante e tal. E aí um dos colegas dele fala, né, que aqui no Japão tudo é feito às escondidas, ninguém fala nada, fica tudo. E aí é interessante que em um filme anterior de Godzilla, o Shin Godzilla, de 2017 ou 16, não me lembro, que tentou trazer um pouco do desastre de Fukushima como uma espécie de catarse crítica do modo como o Japão lidou com aquela crise lá depois do tsunami, né, do maremoto que entrou na usina de Fukushima e liberou radiação e tal. Porque nesse outro filme tem também essa crítica ao esse aspecto cultural dos japoneses de fazer tudo meio que escondido, sem mostrar muito de si mesmo, né? Mas aí no caso é uma japonesa, uma descendente japonesa que vive nos Estados Unidos, que chama a atenção disso. Ela pergunta para um cara, vocês nunca dizem o que pensam? Aí o cara fala, em público não, só sozinhos, né? Então é uma coisa que pra gente, né, aqui no Brasil é muito estranho, né? Que o brasileiro normalmente se expressa de maneira bastante aberta sobre tudo, especialmente aqui na Bahia. Aí fica essa coisa meio intrincada da como a cultura japonesa reflete na política e na maneira como eles lidam com as crises, os problemas, que é uma coisa meio recorrente nesses filmes, né? No outro, no 2016, o Shin Godzilla também tem essa coisa de a, a, a resignação do povo, das pessoas em relação ao desastre, porque é uma força da natureza, né? Mas ao mesmo tempo tem a coisa do papel do ser humano usando a radiação e tal. Então, eu achei isso bem interessante porque mostrou bem como o povo japonês, né, por mais que seja um país rico, um povo que tem vários méritos, tem várias questões, né, de como lidar com os problemas, com a intimidade, né, o fato de, assim, o cara, o herói lá, que eu não lembro o nome, ele morar com a moça e não ser casado com ela, e juntos eles criaram um filho ou filha que não é deles, então tem aquela coisa de ter que negar, e os outros, não, você tem que casar logo com ela, não sei o que. E aí tem uma hora que todo mundo acha que ela morreu, e aí alguém reclama com ele, pô, você deixou ela morrer sem ter casado com ela. E aí é mais uma vergonha que ele tem que enfrentar. Então essa coisa assim de como eles reagem, né, a esse tipo de situação trágica ou trágica ou constrangedora, né, de uma maneira a meio que, sei lá, tentar enfiar a cara em um lugar que ninguém veja. Talvez por isso a questão do cumprimento deles, né, de abaixar a cabeça e fazer aquele gesto, né, porque aí não olha no olho de quem está te questionando, te desafiando. Então isso é bem interessante. E também a questão assim, da maneira como eles, aí uma coisa positiva, né, uma coisa não só da crítica em relação à cultura, e a maneira como eles lidam com os problemas, que é estranho para nós, né, é muito estranho para nós ver pessoas reagindo daquele jeito a uma situação dramática, uma situação trágica. Mas é o fato deles assim meio que se unirem em torno da solução do problema, da busca da solução para, mesmo sendo, como eu falei, uma solução ridícula que me fez rir no cinema. Mas todo mundo vai e encara fazer, né? Talvez até se sacrificando se necessário e tal, mas não em defesa da honra, tal, que isso tem uma crítica em cima disso, né? O fato de, de muitos jovens, né, muitas pessoas terem se sacrificado em nome da honra do país, do imperador, tal, que seja. Que aí hoje isso é válido para várias culturas que exigem isso dos jovens, seja os extremistas do Oriente Médio que se explodem, seja os soldados norte-americanos jovens que vão acreditando que são os vingadores que vão para derrotar todos os vilões do mundo. Então tudo isso aí é sacrificar pessoas em nome de causas, né? Tudo isso aí se enquadraria no suicídio altruísta lá do Emílio Durkheim.
porque você está se sacrificando por causa, não por uma coisa sua, mas porque você acha que é importante para a coletividade ao seu redor. Então acho que é isso, né? Tirar aqui. Acho que é interessante vocês não se interessarem por filmes de monstro, mas se interessarem por, né, outras culturas diferentes. Dê uma olhada nesse filme, talvez outros filmes, né, da Torre, de Godzilla. Assim, se você ignorar muito das partes fantasiosas, né, das partes excessivamente, né, fabulosas, no caso de fábulas, né, de ser fábula, porque tudo é sempre metáfora, né? Godzilla é sempre uma metáfora de alguma coisa. A metáfora do estrangeiro que vem de fora e destrói é uma das razões porque eu e os amigos meus, né, tem um amigo meu que entende muito de cultura japonesa, ele fala sempre, dois aliás, que entende muito de cultura japonesa. Godzilla sempre vem pela Baía de Tóquio, ele vem sempre de fora. Ele nunca nasce no Japão, ele nasce de fora e invade. Então ele é o corpo estranho, é a criatura estranha que chega lá para detonar o país. E aí, assim, se você não gostar dessa coisa, mas é interessante ver essa parte da cultura, como eles reagem às coisas. Pode ser outros filmes, outras coisas também. No Netflix tem uma série falando sobre o desastre de Fukushima, que é bem interessante também, que mostra um pouco desse aspecto que eu estou falando. Desse meio que essa abnegação, esse auto-sacrifício do japonês em nome da empresa, do país, sei lá, do que seja, que é uma coisa que para nós é muito estranho. A gente não tem isso, né? Dificilmente você vê um brasileiro falando alguma coisa desse tipo. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Dê um like aí, se inscreva no canal se não está inscrito, dê uma olhada aqui no segundo link. Eu vou colocar aqui os cards aqui do primeiro e do segundo link. O primeiro link é do Apoia-se, pode apoiar o canal, e o segundo link é do meu novo livro, o Sexo Celebridades, pode ir lá também dar uma olhada nele. E até o próximo vídeo. Valeu!